A hipnose é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu acredito que vem sido subjugada na utilização dela pelo aquilo que a gente comentava antes, né? Pela série de preconceitos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Lúcio Cast, na mesa dos negócios. E hoje eu tenho uma convidada direto do Brasil, que é a Sandra Sepúlveda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lúcio. Veio visitar um pouquinho Orlando, passear. Eu quero saber o que você veio fazer aqui, tá? Sim. Você é da onde do Brasil? Eu quero começar conhecendo um pouquinho, Sandra, da onde do Brasil, e depois vamos entrar um pouquinho na sua história e entender um pouquinho o que a Sandra acredita, qual que é o propósito, o que move ela para acordar todos os dias e sair para a jornada. Tá certo, Lúcio. Gratidão por estar aqui, parabéns pelo programa e pelo que você tem feito, né, de oportunidades para as pessoas se informarem e se inspirarem. Eu sou de São Caetano do Sul, natural de São Caetano do Sul, do ABC Paulista, mas moro atualmente em Indaiatuba, interior de São Paulo, Sim, pertinho de conheço. Campinas, uma cidade excelente, top one em termos de Brasil, de qualidade de vida. E estou aqui para justamente divulgar a qualidade de vida na jornada oncológica. Muito bom. Sandra, você tem 23 anos de experiência como mentora de mentalidade, psicóloga e hipnoterapeuta, que é uma área que eu gosto muito, já tive muitos preconceitos sobre, Sim. Mas hoje eu entendo da utilidade. Me fala um pouquinho da sua jornada como psicóloga, como é que foi, o que você mais... Talvez o que motivou você a se tornar psicólogo e o que você faz hoje usando a sua experiência na área para poder gerar valor para as pessoas, mudar vidas. A história é longa, tá, Lúcio? Mas a gente tem aqui pelo menos 30 minutos, então vamos. Vamos fazer um condensado, então, né? A minha formação básica foi administração de empresas. Eu me formei na Fundação Getúlio Vargas. E no estudo tinha uma professora chamada Cecília Bergamini que deu uma matéria chamada motivação, aquilo que move o coração. Uau. E aí, dentro dessa matéria, eu descobri a questão da mente, o que ela pode fazer pela gente e o quanto ela é poderosa, e isso me encantou. Então, eu terminei os estudos em administração, comecei a trabalhar. Quem se formava na época que eu me formei, que foi 89, em administração lá atrás, já saí empregada. Então, já saí empregada, mas comecei a fazer a faculdade de psicologia. Logo me encantei, me encantei. E realmente é o que move o meu coração, que dá sentido para a minha vida. Inclusive, é essa a minha identidade. Eu sempre chego nos locais e falo, eu sou psicóloga, com muito orgulho, porque foi uma realização de sonho. E é uma área extremamente interessante, que quanto mais se estuda, mais se quer saber. E a hipnose é uma ferramenta extremamente poderosa e que eu acredito que vem sido subjugada na utilização dela pelo aquilo que a gente comentava antes, né? Pela série de preconceitos. Mas teve uma paciente minha que eu já tinha aplicado de um tudo e eu disse, vou ter que apelar. Porque dentro da psicologia a gente aprende, através da psicanálise, que a hipnose foi algo que o Freud abandonou, porque não funcionava e porque ele dizia que poucas pessoas eram sugestionáveis. O que significa o quê? Que eu dava um comando para você e você ia fazer aquilo, só que aquilo não ia ter durabilidade. E aí eu procurei a melhor escola e a maior escola de hipnose clássica do mundo, que é a Omni Hipnosis. E quando eu entrei lá, eu descobri um protocolo extremamente seguro, eficaz e que é aplicável para qualquer tipo de pessoa. Porque, Lúcio, por incrível que pareça, hipnose é um estado natural da nossa mente. Toda vez que você está lembrando de algo, como eu agora, eu estou em estado de hipnose, que é o transe hipnótico. Ou quando você está imaginando algo, você também está em transe hipnótico. Por isso que eu digo para os pacientes que sofrem de ansiedade, que é uma das minhas especializações, que ele está num transe hipnótico negativo o tempo todo, porque ele está todo preocupado lá na frente, imaginando o pior que pode acontecer.
Então, eu fui para a hipnose a partir disso, e o nosso conselho de psicologia, ele realmente tem a hipnose como uma técnica totalmente segura e que a gente pode aplicar e estabelecer, assim como a odontologia, assim como a medicina, assim como a enfermagem. Então, é uma técnica realmente Uhum. extremamente útil, especialmente quando a gente está falando como a questão da ONG, né, do Você Merece Viver, que trabalha dentro da jornada oncológica e que precisa realmente imaginar o melhor para conseguir o processo de melhoria das próprias saúde e do sistema imunológico. Muito bom. Você sabe que até 2020, até 2022, eu não tinha nunca feito uma terapia, nunca passado por um psicólogo. Hipnose jamais. Eu era totalmente aquele machão, sabe? Terapia, passar por um psicólogo, não preciso disso. E infelizmente, tá? Porque depois que eu descobri, e sabe como que eu descobri o poder de você passar por um terapeuta, fazer uma terapia, foi através de uma escrita. Eu tenho um livro que depois eu vou pegar, vou dar de presente para você, que eu dei o nome Obrigada. de Autogestação. Uma pessoa me pediu ajuda e eu falei, cara, como assim? Eu não sei como te ajudar. Olha isso, aí é onde eu entro, que era um estado de hipnose, sim. Por 20 anos como empresário, fazendo a mesma coisa, repetindo, ganhando dinheiro, dando certo na minha área, mas eu não conseguia nem replicar o meu conhecimento para alguém. Eu fazia de uma forma automática. É onde eu falo que as pessoas não conseguem resultados novos porque ela só replica, é como se fosse um padrão. Ela nem percebe direito o que ela faz. Ela acorda, faz a mesma coisa, repete o mesmo erro, não questiona. E aí, quando essa pessoa me pediu ajuda, eu não consegui ajudar ele. Eu realmente falei, cara, não sei, eu aprendi com meu pai sobre negócio, com a minha mãe como ser grato, generosidade. E eu sou esse cara, eu sou o conjunto de um monte de informações que me passaram no decorrer da minha vida. Eu sou esse cara. E ele estava muito apavorado, agoniado, ele chorou, foi embora. E aí, quando ele estava indo embora, meu escritório ainda era em Miami, veio uma sensação, sabe quando assim alguma coisa fala dentro de você? É, Lúcio, então quer dizer que você não consegue transferir o que foi dado para você, uma habilidade, um conhecimento. E aí vem uma passagem da Bíblia, em Mateus, que fala que quando algo é te dado, um dom, um talento, e você não usa, é tirado. Sandra, pensa num camarada que sentou. Eu falei, pera, calma. É como se eu conseguisse fazer um acordo com Sim. Deus, mas eu falei, calma, peraí. É tudo que eu tenho, eu nunca fui para escola, não fui para faculdade. Tudo que eu sei e consigo fazer durante a minha vida inteira foi negócio. Não tire isso de mim. Ali, olha que doido. Ali eu falei, eu vou registrar agora o porquê que eu faço o que eu faço, da forma que eu faço, o que dá certo. E eu comecei a escrever num caderno. Aí pensa, como é num caderno? 7 chaves ou 200 chaves, que na minha cabeça somente eu teria acesso. Eu falei, quer saber? Chega de viver essa vida, né, que você vive aparentemente mostrando uma coisa que você não é. E eu comecei a escrever de verdade como eu me sentia, quem eu era, meus piores momentos, o que eu pensava. E aí quando se passaram 30 dias, 60 dias, eu olhava e eu falava assim, meu Deus, quem que é esse cara? E é, e é interessante porque quando você consegue ser sincero com você, não tem como, você é curado, porque eu externei de verdade o que eu pensava, quem eu era. Aí eu encontrei um cara pior que eu achava que eu era. Mas do outro lado, eu coloquei coisas boas também. E eu encontrei um cara melhor do que eu esperava também. E aí ali eu falo que foi inconscientemente, foi uma terapia, foi tudo. Hipnose, o que você pode imaginar, eu acho que eu externei naquele livro. E acabou se tornando, no livro, um pedaço de papel. E depois de 90 dias, 120 dias, eu mandei para minha esposa. E ela falou assim, quem que é esse cara? Aí eu falei, também não conhecia. Eu fui conhecer depois que eu tive coragem de externar. Então ali nasceu, pelo menos na minha cabeça, ainda muito jovem, aqui, Uhum. o início de um cara que decidiu ser verdadeiro, decidiu viver a vida e decidiu viver uma vida real, Uhum. externando um pouco do seu pior e decidiu tocar em áreas. Então eu vejo que a hipnose, a terapia, você conversar com alguém, um psicólogo, isso gera cura.
mas tem que ter coragem também para conseguir se abrir. Aí eu volto para você com uma pergunta. Como é que você... E aí depois disso eu cheguei, criei coragem. Vou fazer uma terapia. E eu lembro que a pessoa quase me matou, porque mesmo ainda no papel externando, quando eu me dei, assim, com uma pessoa igual eu tô aqui com você, tá, e aí? Aí a pessoa começou a fazer pergunta, mas travado ainda. Como é que uma pessoa que hoje não tem coragem de fazer uma terapia ou passar por um psicólogo, porque ele vai ter que externar um pouco de quem ele é, para romper? Porque para mim foi difícil, foi por acaso, não foi tão intencional. Hoje para mim é natural. Como é que você consegue destravar uma pessoa dessa? Olha, Lúcio, sendo muito humilde, a gente não consegue. Não consegue. Não consegue. A gente não faz nada, mesmo que seja o melhor hipnoterapeuta do mundo, a pessoa que mais domine a mente de si mesmo e do outro, ela consegue fazer com que o outro faça algo que esse outro não queira. O que a gente consegue é sensibilizar. A dor é uma forma de sensibilizar. Mas aí a pessoa Você já teve tá essa dor. no caos já. A gente só diz assim, a gente muda quando não mudar dói mais do que mudar. Repete. A gente só muda quando não mudar dói mais do que mudar. Verdade. A dor, o medo de perder o seu dom, a sua habilidade, foi uma dor muito grande. Fez com que você corresse atrás. Até porque era tudo que eu tinha. Exatamente. Na minha cabeça. Exatamente. E é muito doido, porque eu descobri muito mais. Mas naquele momento, era a minha verdade. Era o que eu acreditava. E falei, isso aqui eu não posso perder. E eu abracei. E eu falei, quer saber? Que se dane o que eu vou pensar de mim, porque eu não vou perder isso aqui, não. É, isso aí. E você fez uma técnica que é uma técnica terapêutica, que é a técnica da escrita. Eu nem sabia, né? Doideira. Exatamente. Porque a gente tem todas essas habilidades dentro da gente, mas a gente só libera isso quando a gente vai para o sentir. E é o que você sentiu, o medo. Na verdade, o medo é 80% da emoção que leva aos consultórios terapêuticos. Então, acabou que o medo de perder foi maior do que o medo de gerou se expor. Coragem. E eu falei, quer saber? Esse Exato. aqui tá maior, eu vou encarar agora. Exatamente. Exatamente. Qual foi a situação que mais impactou você no tratamento? Que você falou, uau, que você acabou se conectando com o paciente, ou não existe isso? Você consegue separar um atendimento total da vida pessoal? Ou você tem a dificuldade de ter que falar, puxa vida, esse aqui eu não posso me envolver. Senão, eu imagino que você fica doida também, com tantos atendimentos, tantas histórias. Como é que você separa isso entre escutar a dor de alguém e saber do seu limite, até onde você pode chegar, e depois terminou o atendimento, você vai embora e fala, eu não posso ser afetada? Em primeiro lugar, essa consciência de que a gente não faz nada pelo outro, né? O processo todo envolve a abertura da outra pessoa, para a gente e para aquilo que a gente pode gerar de benefícios. Em segundo lugar, Lúcio, a gente quando está na formação, nós somos preparados para usar a empatia, que é se colocar no lugar do outro, se colocar dentro da cadeira do outro, mas olhando com foco na solução e não no problema. Entendi. Quando você vai para o foco no problema, você gera a dó, a pena. E aí não pode. Quando você vai no foco da solução, e você falou do seu nome, né? A gente olha sobre o viés da compaixão, do você pode. Eu estou aqui para te ajudar. Ou seja, você não pode se envolver e ponto. Sandra, tem uma frase que eu anotei aqui que é sua, até do seu livro, se eu não me engano. Crie uma nova realidade de bem-estar e prosperidade nas suas relações. Você não precisa apenas sobreviver, você pode florescer. Sandra Sepúlveda. Da onde é essa frase? É da jornada oncológica. Da onde surgiu? Da onde foi o despertar? Eu tenho algumas frases que saem do nada. Eu falo, meu Deus do céu, naquele momento que você tá e fala, isso tocou. Porque eu vejo que você está envolvido em projetos sociais, tudo. Então, você não conduz, pelo menos o pouco que eu conheço de você,
você não leva hoje uma vida profissional focada somente em atender, mas você hoje impacta e ajuda pessoas através de um projeto que você tem, que é Você Merece Viver. Isso. Fala um pouquinho dessa transição, porque eu conheço empresários, eu conheço profissionais que tudo que ele espera ou faz é voltado para eles, construir a família, tá tudo certo. O cara quer ganhar dinheiro, mas não são todos que se conectam com um projeto social, até porque requer muita energia, tempo, e não querem pagar o preço de focar em algo que aparentemente não tem um retorno financeiro. Por mais que impacta, às vezes não dá nem para... não é palpável a quantidade de pessoas que são atingidas com algo que a pessoa se propõe a fazer. Sim. Eu acabei... Sempre, na verdade, eu tive esse valor de contribuição. Sempre. Sempre ajudei, sempre atendi gratuitamente, sempre participei de lares de crianças, enfim. Só que em 2023 eu fui diagnosticada com câncer aos meus 53 anos. Com 50 anos, eu não sei se você tem essa idade ainda, não precisa revelar. 47, eu falo com muito orgulho, não tenho problema nenhum. Ainda vou mais longe. Meus últimos 4 anos foram os melhores anos da minha vida. É isso. É sobre isso que eu vou chegar. Eu falei assim, bom, quantos anos mais você quer viver, Sandra? Né? Estamos chegando a 50, meio século. E aí eu estipulei, eu quero viver mais 70 anos, eu quero estar com 120 anos autônoma, independente, alegre e servindo a humanidade. Beleza. Só que 3 anos depois veio uma sentença de morte. Para a maioria de nós, para minha família, câncer significava uma sentença de morte. Que é um pouco do que passa na nossa cabeça, Sim, né? morte e sofrimento, né? É o que a gente vê dentro de uma jornada oncológica. E aí eu me vi diante desse impasse. Como assim? E aí chegou uma realidade para mim, Lúcio, que eu queria mais tempo de vida, mas eu não estava tendo vida nesse tempo. São esses 4 anos que você acabou de me falar. Então, eu comecei a trabalhar já, né? Eu já vinha... Eu sou da psicologia positiva também, e a gente usa um dos pilares, é a questão da gratidão. Eu já vinha sendo uma pessoa muito grata, e a gratidão, ela nos coloca muito mais no momento presente, nos tira do piloto automático, que é o negativo, que são as preocupações, que é essa roda viva do nosso dia a dia, especialmente quando a gente está num país como esse, né, dentro dos Estados Unidos. Porque a gente precisa produzir, porque precisa fazer, e porque eu tenho o quê? Eu tenho que ter mais. Exatamente. Enfim, e a partir disso, diante de tudo que eu fui passando na jornada oncológica, uma jornada que eu posso te dizer que cheia de bênçãos, cheia de resultados positivos, o que é um pouco inesperado, né? Eu tive um melanoma, é um câncer agressivo de pele, uma situação de metástase. Fui para um tratamento que é um tratamento de alto custo chamado imunoterapia. O meu tratamento de 1 ano, ele ficou em torno de R$500 mil. Uau. Eu não tive que entrar na justiça para conseguir a medicação, não tive reação adversa, saía da imunoterapia, ia para trabalhar. Então, eu tive uma condição muito benéfica diante daquilo que a gente estava tratando. E eu sabia por quê. Porque eu já vinha trabalhando todas as questões das tecnologias mais modernas da mente, inclusive dentro delas a hipnoterapia, a questão de como eu faço para pensar, para de fato aquilo que eu estou vivendo significar algo positivo e não negativo. É como assim, como que eu faço para olhar para essa parte que tem água, que tem o recurso que eu preciso, e não a outra parte que já se esvaziou e que parece que falta. Muito bom. E aí a gente começa a falar de prosperidade, a hora que eu vejo o que eu tenho, né? E tudo isso eu fui trabalhando comigo mesma, somado a outras coisas que eu fui buscando e acrescentando dentro desse arsenal de técnicas. E aí meu médico começou a me dizer, Lúcio, nossa, eu queria que todo mundo fosse assim como você. Uau. Porque
É o melhor dos mundos, porque dentro, né, do setor oncológico, para os profissionais, médicos, enfermeiros, é o maior índice de burnout, quer dizer, estresse pelo trabalho, porque convive o tempo todo com dor, com morte, com sofrimento ali que você vê a pessoa definhando. Então, apesar da gente se trabalhar para não se envolver, perder paciente é perder gente. E tem Querendo pacientes ou que a não, gente se afeta. afeta, exato, Querendo ou não. né? E aí eu falei para ele, me deixa colocar um QR Code aqui, que eu coloco uns áudios para as pessoas ouvirem, porque elas ficam dentro de uma sala de imunoterapia, de quimioterapia, recebendo a química, mas vendo Instagram, se comparando com a pessoa que está lá Nossa, viajando, tendo verdade. sucesso. Isso dói, Lúcio. Verdade. Mas isso dói demais. E eu sabendo que aquele momento era um momento chave para você pegar aquela química, potencializar em todas as suas células e vibrar a cura. Uau. Né? E não comparação, e não julgamento, e não se sentindo pior, e não se sentindo refém do câncer, refém do médico, refém do SUS. Ir para o poder pessoal. Só que a gente não conseguiu, porque ele me disse assim, Sandra, infelizmente, aqui a maioria, 90%, são pacientes do SUS. E a gente precisa liberar o Wi-Fi, porque senão as pessoas não conseguem acessar. Beleza. Diante da negativa, que a gente não conseguiu abrir o Wi-Fi para o setor de oncologia, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E eu digo sempre, eu não sei qual que é a tua religião, qual que é a tua crença, ou até a crença das pessoas que estão nos ouvindo, mas é como se chegasse um empurrão para mim, do tipo assim, Sandra, você tem que fazer algo. E eu dizer, como fazer algo? O que eu vou fazer? Faça algo, divulgue isso, comece a divulgar isso de alguma maneira. O que eu tinha? Rede social. Então, eu abri um projeto no Instagram, no YouTube, chamado Você Merece Viver. E esse nome veio para mim. E é muito bom. Né? Você merece viver. E foi um dos embates, né? Quando eu tive o diagnóstico e eu pensava, como é que eu vou dizer isso para minha filha? Como é que eu vou dizer para os meus pais? Minha avó me dizia, a pior dor que a gente tem, Sandra, é de perder um filho. Meus pais vivos, idosos, né? Que perderam irmãos diagnosticados com câncer. Então, eu disse, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Para que, de fato, eu possa transformar essa sentença de morte numa sentença de vida. E aproveitar esse tempo de vida realmente com dignidade. Enfim, caminhamos para um projeto, e do projeto eu, como queria chegar ao maior número de pessoas possíveis, acabamos, então, com a possibilidade de montar uma ONG, a possibilidade de montar uma ONG nos Estados Unidos para ter um lastro de transparência extremamente forte, potente, para que não ficasse questionando o que eu ia fazer com dinheiro de doação, mas que sim, tem aqui, né? Nós estamos num país em que isso funciona muito bem, a gente sabe, né? O quanto a gente precisa andar nos trilhos para a coisa funcionar. O nível de consciência voltado para uma ONG é muito maior que o Brasil. Sim, né? Querendo exatamente. ou não, acaba que é muito mais comum a prática aqui. Até porque existem várias pontuações de quem trabalha como voluntário, de quem faz doação. As empresas ou mesmo pessoa física têm uma dedução no imposto. Então, assim, existem algumas vantagens de você ser uma pessoa que tem um propósito e uma visão de contribuição social. Sim. Né? Que era aquilo que você falava antes, como isso faltava. Acabamos vindo para cá e montando realmente a ONG aqui como dádiva de gratidão a tudo que eu vivi, a tudo que eu passei. Então, eu fui impulsionada... 3 anos? Na verdade, o meu tratamento foi de junho até setembro do outro ano. Então, isso dá, né, um ano e pouco, vamos arredondar 1 ano e meio. Eu terminei meu tratamento em setembro de 2024. A ONG eu montei, esse projeto eu montei em novembro de 2023, exatamente na data do meu aniversário. Eu acordei e disse, eu vou fazer alguma coisa hoje. Né? Numa sensação assim, do que eu chamo do divinamente guiado. Daquela inspiração que vem e diz assim, você precisa fazer um movimento. Porque poucas informações,
podem, de fato, dar uma qualidade de vida e um tempo de vida para trazer mais vida no tempo de vida das pessoas, que esse é o grande slogan do Você Merece Viver. Hoje, qual o maior benefício que você gera hoje para uma pessoa que tem, né, está passando pelo que você passou? Você traz informação, você ajuda com recursos financeiros. Como é que você hoje beneficia esse paciente? Sim. E se é Obrigada só por essa Brasil pergunta. ou Estados Unidos também? Uma das coisas que me angustiava era assim, como é que eu vou passar isso para as pessoas? Como é que eu vou multiplicar as várias Sandras, né? Para dizer isso. Dentro do Brasil, o SUS, ele é obrigatório ter um psico-oncologista, um psicólogo especialista em oncologia no setor oncológico. Mas pensa se tem, não tem. Então, eu disse, eu vou precisar criar algo que seja fácil, que seja escalável, que possa estar em qualquer lugar, a qualquer momento. E aí vieram os áudios. E hoje é um aplicativo em que você tem a base, 4 áudios principais, um para o tratamento, para justamente você performar melhor aquela química que você está recebendo, um áudio para você recarregar a bateria, para você, né? O alto e baixo da vida, que é o símbolo do infinito, ele é natural. Mas a gente tende a parar no baixo. Então, como é que a gente sobe essa linha do infinito e se sustenta por mais tempo aqui? Dormir melhor, que sono é altamente restaurador do nosso sistema, e quanto menos a gente dorme, mais ansioso a gente fica. Mais ansioso, mais cortisol, mais adrenalina, menor a nossa capacidade, né, do sistema imunológico. E um áudio também para ansiedade frente aos exames, porque essa é uma realidade do paciente oncológico. Ele está o tempo todo fazendo exame médico. E isso gera um estresse absurdo. Aí a gente trabalha isso para o paciente e também, né, o grande diferencial é que o familiar também é contemplado. Então, o que você precisa é ter um celular, baixar o aplicativo gratuitamente. É o nome do aplicativo? Você Merece Viver. Você Merece Viver. Colocar seu fone de ouvido, escutar as coisas que eu vou dizendo, é a minha voz, para te guiar num processo de você imaginar, aí vem a hipnose, aquilo de melhor para você. E uso várias técnicas. Uso técnicas da psicologia positiva, técnicas da PNL, técnicas de respiração, tudo aquilo que eu sei e que você vai ouvir o áudio e vai dizer, mas o que tem de mais aqui? Não tem de mais. Mas eu estou usando já o recurso que a sua mente tem e me falando a estratégia que ela precisa, como se fosse a senha para você abrir aquela porta. E que você usou, você praticou. Fato. Isso. Exatamente. Então, qualquer brasileiro, em qualquer lugar do mundo, consegue baixar o aplicativo Você Merece Viver na Play Store, se você tem um celular Android, ou na Apple Store, se você tem um iOS. E hoje, como é que alguém consegue ajudar? Via depósito, Zelle, Pix, transferência? Como é que hoje você arrecada recursos e alguém pode ajudar hoje? A primeira ajuda é divulgar isso. Por quê? Porque a gente trata de doença. E dentro da Lei de Proteção Geral de Dados, nós não conseguimos fazer anúncios, nós não conseguimos promover posts, fazer... Por quê? Porque você é identificado como um paciente, e aí isso a gente não consegue. Então, nós funcionamos em termos de rede social totalmente organicamente. Então, a primeira ajuda... Você não ajuda... pode impulsionar? Não. Mesmo você, Sandra... Não, mesmo que eu tenha uma ONG, a gente é uma ONG dentro do Instagram, mesmo sabendo que esse é o nosso tema, se você fala de ansiedade, se você fala de câncer, se você fala de qualquer medicamento, isso não é possível. A não ser que fosse uma empresa... Nova. Então, a gente hoje você depende de buscar escalável. diretamente para o empresário, para quem quer contribuir. Isso, é 1 a 1, basicamente. Isso. Dificulta mais, né? Dificulta Totalmente. muito mais. Totalmente. Eu desconhecia essa informação. Eu achava que você poderia divulgar de uma forma mais aberta. Lúcio, não conseguimos. Poxa. E hoje, qual que é a maior dificuldade da ONG? É arrecadar recursos, pessoas? Qual a maior dificuldade hoje?
ela é uma ONG, são vários níveis de dificuldade, né? O nosso primeiro nível é exatamente para o paciente, para o familiar, ele entender que sim, é possível você se ajudar. E que mais, você não precisa viver uma rotina de um estresse absurdo que é dentro da questão oncológica. Existem formas da gente tornar isso mais leve. E tornando mais leve, a gente consegue caminhar por mais tempo e ter mais qualidade de vida. Então, a nossa primeira dificuldade é isso. É dar às pessoas a responsabilidade que elas têm mediante o próprio sistema de autocura. E também, Sandra, não é somente o paciente. Minha mãe, ela tratou câncer por 12, 13 anos. Ela teve câncer acho que no útero, tirou. Beleza, ficou, depois passaram mais 5 anos, voltou. Depois que voltou, ela nunca conseguiu deixar de ficar em tratamento. Ela sempre voltava. E a família sofre também. Justo. Eu moro aqui há 27 anos, então eu falo que eu fiz a parte mais fácil, que foi ajudar financeiramente. Foi mais fácil, eu falo com muita verdade. Era o mais fácil. Quando eu precisava ir visitar ela, pegava, tinha condições de poder visitar. No último ano de vida dela, eu cheguei no Brasil umas 15 vezes. No último mês de vida dela, eu fui no Brasil 3 vezes. E ela veio falecer, eu estava segurando a mão dela. E eu fiquei muito em paz, porque a minha mãe, ela viveu muito mais, talvez, do que ela poderia viver, porque ela tinha muita esperança. A minha mãe estava na cama e falava, porque ela sempre trabalhou com projetos ajudando crianças. Então, não, porque saiam daqui semana que vem, eu vou lá, eu vou visitar, vou na favela. Não, ela tinha um entusiasmo de viver tão grande e por isso que ela viveu mais, né? Mas a família sofre porque no período de tratamento, e ela conseguiu que o marido dela cuidava dela, então levava... chegou uma época que era quase todo dia tratamento, hemodiálise. Então, é sofrido também. Então, a família sofre junto. Total. Tem algum tipo de apoio que você também passa para a família? Sim, os áudios, eles são tanto para os familiares, né? Tem os áudios específicos para familiares e para os pacientes. Então, por exemplo, vamos supor que você, né, tivesse lá com a sua mãe recebendo alguma coisa, você falou em hemodiálise ou outra química. E ela está lá naquele tempo ociosamente. E o familiar está do lado também. Ou seja, os dois podem ouvir áudios que vão levar a um estado benéfico para si mesmo. E aí isso colabora tanto para diminuir o sofrimento emocional como para o estresse. Porque a gente sabe, né, Lúcio, que o estresse é um dos grandes fatores de queda de sistema imunológico. E cai o sistema imunológico porque, assim, uma das coisas que as pessoas também não sabem, Lúcio, é que a questão da célula tumoral, ela é um defeito que a gente tem naturalmente. Só que o seu sistema imunológico que está bacana, ele vai lá, ele identifica e consegue eliminar. O meu sistema imunológico, por alguma questão, não identificou aquela célula tumoral ou, se identificou, não teve força suficiente para combater e eliminar. Então, ela vai numa progressão crescendo rapidamente. E o meu sistema imunológico não dá conta. E o estresse é um grande índice que detona o nosso sistema imunológico. Sim. Então, a gente vê, por exemplo, no Brasil, quase 10% da população tem transtorno ansioso, ou seja, tem um grau de ansiedade bastante importante e patológico. Toda pessoa ansiosa, ela vive no limite do estresse. E é o estresse crônico, que a pessoa nem percebe. É aquele sapo que vai sendo cozido na água sem perceber. Já foi. Né? Então, um dos braços do Você Merece Viver também é conscientizar sobre essa questão do estresse. Retomando só a pergunta que você me fez, né? Quais são os fatores aí de dificuldades que a gente tem? Então, o primeiro é esse, né? Por isso que é tão importante eu estar aqui com você, para poder alertar, para poder divulgar,
para que mais pessoas saibam a importância de realmente ter uma estratégia mental que possa auxiliar para ela realmente estabelecer um benefício, uma regulação do estresse, especialmente se ela está dentro da jornada oncológica. A outra parte é realmente porque a gente trabalha com tecnologia. Tecnologia é algo que realmente tem um valor grande. Demais. E a gente tem a pretensão e queremos que isso se torne longevo e altamente independente, que seja totalmente gratuito, né, os nossos serviços, as nossas prestações todas. Então, a gente precisa dos mantenedores, precisa de doações, mas a gente precisa de doações que sejam frequentes. Você hoje a pessoa pode ter um tipo um membership? Tem um membership, Legal. sim. Tem um membership. E esse movimento a gente começou o Até ano para você ter passado. uma organização Justamente. financeira. Senão hoje você recebe X. Mês que vem já não tem. Como é que você assume um compromisso, né, com algo para você cuidar da pessoa por 12 meses? Né? Exatamente. E a gente tem uma pretensão grande. Nós começamos com esse trabalho com adultos. Mas pior do que adultos, Lúcio, é quando a gente tem um filho que está passando por isso, uma criança. Então, um dos grandes projetos, um dos meus grandes desejos é transformar todos esses áudios como se fosse num game em que você coloca uma realidade virtual e você está lá, sim, agindo, imaginando, teu organismo vai dar as mesmas respostas. Exatamente. Como se fosse. E também cuidar depois, num terceiro momento, dos profissionais que estão diretamente ligados aos pacientes. Porque os médicos não sabem da notícia, porque os médicos não sabem lidar com as perdas, porque é realmente estressante para toda a equipe. Não é nem maldade, mas às vezes, foi. Eu lembro quando minha mãe estava no hospital, a conversa com eles era muito... Pode ser que talvez eles não queriam mostrar, mas era natural. Tipo, olha, pode ser que amanhã... E normal, não tinha nenhum nível de sensibilidade, né? E essa é uma grande dor das pessoas que dizem, olha como eu recebi a notícia. E como a gente recebe a notícia, ela é um ponto que direciona. Porque se você vai para uma história traumática, se você acredita que você tem 3 meses de vida, acabou, você vai tem ter 3 meses de vida. Isso é muito doido. E se você tem um médico que vai dizer assim, nós vamos fazer de tudo e você vai viver, você está com tudo que você precisa. A minha mãe tinha um médico, doutor Renan, não lembro agora, se é Renan, não lembro. E ele não era parte do seguro de saúde. Ela tinha um seguro bom, que cobriu, eu digo, 99% das coisas. E ela gostava de ter consulta com ele. Era coisa de quase R$800, eu lembro. Mas esse homem olhava para ela, Dona Rose, fica tranquila. Dona Rose, tem um negocinho agora que você não sabe isso. E outra coisa, o seguro não vai querer cobrir. Fica tranquila, porque eu vou mandar um pedido. Não sei. Ela saía viva, ela falava... Ele falou. Olha que interessante. Isso é hipnose. E provavelmente, através de uma palavra dele, autoridade. Isso. Uma pessoa com autoridade prolongou meses de vida dela. Isso. E o médico realmente é uma chave. Porque os nossos pais, os nossos professores, os médicos, né? As pessoas quem a gente... Os religiosos, padres, pastores... Eles têm essa função de autoridade. E a gente sabe que quando a pessoa tem autoridade, é como se ela colocasse imediatamente uma ideia dentro da tua mente. Rápido. Você não questiona. Não questiona. Porque é autoridade. É igual quando você fala sobre câncer. Você viveu, você experimentou, você sabe, você consegue sentar com alguém e falar, fica tranquila. Se você seguir o que eu estou falando aqui, você vai ser curada. Porque você tem autoridade para falar sobre. Justo. Então financeiramente, é uma forma de ajudar. Tecnologia hoje, você precisa de algum tipo de ferramenta, tecnologia que ajudaria vocês a acelerarem o processo do que vocês têm hoje? Total, a inteligência artificial vem para nos ajudar enormemente. Mas você tem alguém que hoje está ajudando vocês ou vocês estão tendo que
juntar recursos para poder pagar alguém para fazer algo ou não? O nosso primeiro aplicativo, porque o que está hoje nas plataformas é o nosso primeiro aplicativo, ele foi muito engessado, né? Tá. Muito, é um template muito, porque a gente realmente tinha que começar e começamos com doações. Hoje a gente está conversando com algumas empresas que nos ofereceram exatamente o que é meu sonho. Uma inteligência artificial que consiga fazer áudios mais específicos para você. Se você gosta do azul, é o azul que você vai colocar lá. Mas eles vão cobrar ou estão então, entrando... nós estamos ainda na fase assim. Eu estou perguntando por quê. Quem às vezes, né, vai escutar, Sim. fala, quer saber? Eu sou especialista e eu posso ajudar. E ele pode entrar em contato com você. Às vezes não pode financeiramente, mas pode com a tecnologia ali, o conhecimento. Sim. Assim, toda ajuda é válida, por quê? Porque o nosso projeto é grandioso, né? A gente quer conversar com várias plataformas. Depois de você ouvir o áudio, o que eu gostaria de estar ligando para você? E aí, Lúcio, como é que foi? Você melhorou, piorou? E a gente tem condições de fazer isso com a inteligência artificial. Tá. Para quê? Para dar humanidade. Porque senão fica também muito frio, né? Você coloca um áudio, tá, e aí? A gente precisa de acolhida quando você está numa jornada oncológica. Eu vou deixar aqui para você, não sei se você já está negociando, conversando com essa empresa, mas eu sou sócio de uma empresa, Code Labs, que é de IA, desenvolvimento de plataformas e tudo, que eu creio que talvez nós possamos acelerar o que você já tem, de alguma forma. Então, não sei se você já está avançada com essa empresa, se não, eu conecto você com o Ítalo, para que ele entenda o que você tem e o que ele pode fazer para poder acelerar isso aí. E às vezes vale mais do que... Às vezes você vai pagar uma empresa que até entender... Isso é mais caro. Eu creio que projetos como o seu, uma ONG, é mais fácil uma empresa que vem e ela entra porque conectou com a causa. Com a causa. Sim. A tendência é ser muito mais acelerado. Sim. A equipe também se conectou com a causa. Pode ter certeza que depois do horário... Não tem final de semana, porque não é mais sobre o quanto vai cobrar ou ganhar. É sobre o impacto que vai levar. Atingir. Exatamente. Sandra, nós estamos terminando, mas eu queria fazer um bate-bola com você. Eu vou falar uma palavra e responde sem pensar muito, tá bom? Vamos lá? Bora, nunca fiz isso. Mas é divertido, eu já fiz, é gostoso. Ou seja, uma resposta, mas não tente explicar, dá uma resposta o que vier na sua cabeça. Gratidão. É o que me salvou. Mente. Mente pra gente. Boa, essa é... Ansiedade. É algo que é natural, mas que a gente tem que cuidar porque pode ser patológico. Propósito. É o que me move o servir. Cura. Tá dentro de cada um de nós. Gosto. Diariamente. Gosto. E é o amor. E às vezes a gente busca lá fora o tempo todo, sendo que tá aqui dentro. Gosto. Perdão. Fundamental e diário. Sucesso. É estar aqui, presente, viva e aproveitando a minha vida. Abundância. Tem a ver com o sucesso, tem a ver com o perdão, tem a ver com a gratidão. Identidade. Nossa. Essa é a mais difícil. Amor. Transformação. É o que eu vim aqui para fazer. Começando comigo primeiro. Bom ter você aqui. Eu me conecto com a causa. Eu falo que ter visto minha mãe viver muito mais e ser cuidada foi porque a nossa família financeiramente conseguiu, mas eu vi várias famílias que brigando para ser atendido, numa fila para receber um tratamento por meses. E a gente sabe a importância de receber um tratamento imediato, né? Então, parabéns por você ter tido coragem de, primeiro, ter enfrentado com muita garra, com o que você sabia que estava dentro de você e depois querer transmitir para outras pessoas. E para fechar, queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem que você quiser. O que eu quero dizer para você, se você por acaso está na jornada oncológica, seja como paciente, seja como amigo, como familiar ou como profissional, é que dá para ser mais leve. E é mais fácil do que você imagina ficar mais leve.
A gente está com um aplicativo para que você possa ter 24 horas esse apoio, para deixar mais leve, para você ir mais longe, vivendo com mais presença, com mais qualidade e realmente amando mais a si mesmo e a toda a sua família e as pessoas que estão do seu lado. Gratidão por me ouvir e que você possa fazer dessas palavras simplesmente uma metáfora para a sua vida melhorar. Porque é para isso que a gente está aqui, né, Lúcio? Com certeza. Deixa o seu Instagram, deixa telefone, não sei como é que quem quiser fazer uma doação, se é por via e-mail, telefone, deixa o seu contato, que acho que é importante. Tá. Meu nome é Sandra Sepúlveda, mas todas as redes sociais do Você Merece Viver tem o nome Você Merece Viver. No Instagram é você, underline merece, underline viver. No YouTube tem uma série imensa de vídeos, também com o nome Você Merece Viver, Sandra Sepúlveda. Dentro tanto do YouTube como do Instagram, que são as maiores redes sociais, você encontra dentro dele o nosso site, os meus telefones, telefone da embaixadora do Brasil, a Laide, a Lalá, telefone da embaixadora aqui nos Estados Unidos, a Patrícia, e toda a questão de como você chega até o nosso aplicativo. Então, tá tudo lá, fácil e mastigado, para que ninguém tenha dificuldade alguma de chegar até o Você Merece Viver, porque, de fato, é isso que a gente fala. Mais vida no seu tempo de vida, porque você merece. Você merece viver. E compartilha, manda para um amigo, para um empresário, alguém que você sabe que se conecta com a causa, porque eu sei que precisa. Né? E às vezes não tem limite da quantidade de recursos que tem que ter para poder tocar um projeto desse. Então, parabéns, que Deus abençoe você, que você possa iluminar várias pessoas, trazer paz, tranquilidade, conforto, porque tem horas que não é só sobre não é sobre o dinheiro, é mais sobre aquele conforto, consolo que às vezes um áudio talvez é o suficiente para uma pessoa. Então, obrigado, Deus abençoe, Sandra. Amém. Obrigada a você, Lúcio. Nada.